pessoal, então vamos lá dar início, de fato, à disciplina de empreendedorismo. A gente vai trazer os conteúdos mais na íntegra para vocês, se tratando de conceitos, aplicação e exemplos práticos. Primeiramente, a gente entende como empreendedorismo a ciência que estuda os fenômenos empresariais, que consiste na criação de um negócio, seja ele um produto físico ou um serviço, com a finalidade de comercialização daquele item, ou seja, ter a ideia e disponibilizar aquele item no mercado, para que a sociedade, em suma, possa fazer o consumo desse produto ou serviço novo que foi criado. A gente fala sobre empreendedorismo e ele possui duas classificações básicas, A gente tem o empreendedorismo externo, que é quando um indivíduo ou uma PJ, uma pessoa jurídica, ela tem alguma ideia inovadora, algum modelo de negócio inovador, e aí ela disponibiliza, em uma forma de negócio, ou seja, disponibiliza para o mercado. E aí a gente também tem o empreendedorismo interno, que é os colaboradores de determinada empresa, eles têm ideias e soluções inovadoras, e essas ideias e soluções inovadoras possam se tornar algum produto ou serviço novo que vai fazer parte do catálogo de serviços ou produtos daquela empresa em que aquele colaborador trabalha. Aí aqui para vocês tem um exemplo e o conceito do que é o empreendedorismo interno. Aí que a gente tem empreendedorismo interno, criam algo novo dentro das empresas existentes, em vez de fundar novos negócios. Um exemplo prático que a gente tem aqui é a General Electric, uma empresa de motos, que tem aí na América, onde ela oferece participação nos lucros para os funcionários com ideias inovadoras. A partir do momento em que ela incentiva essas ideias inovadoras por parte dos colaboradores, ela tem um novo rol de produtos que surgem com o decorrer do funcionamento dessa empresa e conforme também o seu processo produtivo, o processo cotidiano dentro dela. Com base nesse incentivo que essa empresa propôs aos colaboradores, hoje ela possui 51 mil patentes que estão registradas no mercado, e esse recorde ele pertence a essa empresa, fazendo com que ela seja uma das maiores empresas que mais possuem patente dentro da América. Então, de certa forma, quando a gente faz esse incentivo, a gente como organização incentiva nossos colaboradores a gerar novas ideias, novas soluções, novos produtos ou novos serviços, se a gente recompensa eles por essa criação, tecnicamente a nossa empresa vai se beneficiar de forma positiva. Um ponto importante vai ser o seguinte: mesmo que o teu colaborador ele tenha uma ideia e não queira deixar sobre o domínio da empresa no qual ele trabalha, ele quer ter o domínio da ideia, quer ter o registro, quer ter a patente, muitas vezes ocorre uma parceria entre o funcionário mais a empresa, F de funcionário e E de empresa. E aí esse cara aqui, ele entra com a ideia e a empresa entra com o capital para fazer essa ideia se tornar possível. Então, de certa forma, se o funcionário não quiser deixar essa ideia sobre domínio da empresa e quiser registrar ela, a empresa pode oferecer uma parceria para que essa ideia seja financiada, ou seja, essa empresa financia a ideia para fazer com que ela seja inserida no mercado. Obviamente, quando se existe uma ideia que no momento inicial, essa ideia precisa ser avaliada, precisa ser maturada, para verificar se existe de fato a viabilidade de aplicação dessa ideia que esse funcionário teve. A empresa, ela de certa forma não vai
investir o capital sem antes ter pelo menos um pouco de certeza se essa ideia é válida ou não. Esse processo de avaliar as ideias que surgiram de acordo com os colaboradores dentro do empreendedorismo interno, a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? Sobre as etapas de avaliação desse tipo de ideia, desse tipo de solução. Existem também algumas situações em que os próprios trabalhadores, né, após se desligarem dessas empresas, têm uma ideia de empreendimento, uma ideia de negócio, e aí esses empreendedores entram com um investimento e passam a criar uma nova empresa a partir dessa ideia que eles tiveram. A gente tem esse dado aqui bem bacana, que está disponível no nosso livro didático, é que o motor de desenvolvimento econômico ele está associado de forma direta ao empreendedorismo, né? Essas soluções empreendedoras que essas pessoas normalmente possuem. Como é que isso acontece, professor? Normalmente existem nos Estados Unidos 600 mil empresas abertas por ano, né? Que parte principalmente dessas soluções, dessas ideias que a população em si possui, e essas ideias são transformadas em negócios. A gente tem 10 milhões de trabalhadores que atuam por conta própria, tá? Que atuam como autônomo nos Estados Unidos, e aqui a gente pode ter um exemplo. Um analista de desenvolvimento de sistemas, ele abre um CNPJ e começa a trabalhar com MEI, né? O eletricista, o programador, o encanador, o pedreiro, enfim, essas profissões que têm caráter autônomo, né, onde necessita somente do detentor da habilidade, ela tem um grande potencial em se tornar modelos de negócio, né, de prestação de serviço ou produto, que vem impactar de certa forma a economia daquela região em que esses colaboradores, ou melhor, que esses empreendedores se inserem, beleza? Essa abertura de um grande número de empresas por ano, mais a junção dos 10 milhões de trabalhadores que trabalham por conta própria de forma autônoma, elas geram um crescimento econômico de 168%, beleza? Onde essas empresas são minorias entre os anos de 1867 e 97. Aqui são dados históricos que a nossa bibliografia traz, só para a gente entender como que o empreendedorismo ele funciona como o motor de pesquisa do desenvolvimento econômico. E aqui a gente reitera, durante os anos de 1990, grandes corporações, elas cortaram 6 milhões de empregos, ou seja, elas demitiram as pessoas. Mas o nível de desemprego ele caiu. Como assim, professor? Se eu demitir muita gente, o nível de desemprego caiu, aí é que a gente vê os dois lados da moeda. Como que aconteceu? A partir do momento que a gente teve essa demissão de 6 milhões de empregados, né? A gente teve esse corte aqui no nosso número de empregos que estavam sendo ofertados, o desemprego caiu por quê? Esses 6 milhões de trabalhadores que foram demitidos tiveram alguma ideia de negócio e aí eles passaram a criar empresas que tiveram, né, essa principal característica de ser considerada empresa de pequeno porte, de médio porte ou até mesmo microempreendedor individual. Então, normalmente, se a minha população ela é demitida, se esses empregos são reduzidos, são cortados, essa população que cai no desemprego, ela vai ter a ideia de elaborar soluções. Essas soluções servem para quê? Desculpa, desprogramei aqui. Elas elaboram essas soluções para exatamente garantir renda, tá? Elas criam soluções de emprego para garantir renda para a família, garantir o sustento, de certa forma. Então, se nos anos de 1990 a gente teve essa redução desses trabalhadores, de forma quase que automática, esse mesmo percentual ou um percentual aproximado
ele serviu, né, de dado e de base para que a partir desse momento novos empreendimentos passassem a surgir, contribuindo de forma significativa para a redução do nível de desemprego. Isso aqui é nos Estados Unidos da América, beleza? Um exemplo que o prof está trazendo para vocês. E aí surge a seguinte dúvida: por que mais pessoas escolhem o empreendedorismo? Primeiramente, existe uma certa motivação. Por quê? Porque existem muitas histórias que as pessoas iniciam com negócios bem pequenos, até mesmo no quintal de casa, na garagem de casa, e de certa forma alcançam um nível organizacional de forma mundial, ou seja, empresas que atuam em todo o canto do globo terrestre. Então, o que acontece? Se antes essa empresa tinha um resultado insignificante, era bem pequenininho, né? não surtia tanto efeito assim, com o passar dos anos, a população aderiu àquele produto, àquele serviço que aquela mini empresa ofertava, e aí essa empresa foi se desenvolvendo, fazendo com que seus donos passassem a ser multimilionários, em alguns casos se tornaram até mesmo empresas de capital aberto, né? Se tornaram tão grandes que precisaram abrir o seu capital para a venda de ações na Bolsa de Valores. A gente tem exemplo, os novos heróis. A mídia destaca os sucessos de Shael, ou Michael, e de Bill Gates, né? Que foi essa galera que iniciou aí nas empresas no ramo de tecnologia. Além de considerar esses cases de sucesso, esses novos heróis, normalmente existe a ideia do contrato quebrado, que foi o que o prof falou na aula passada, né? Existe o fim da garantia do emprego vitalício. A pessoa que tinha estabilidade, do dia para a noite, ela se viu sem a tão sonhada estabilidade que ela possuía por conta do contrato. A partir desse momento que essa estabilidade ela é ameaçada, ela é quebrada, a gente tem o fim da garantia do emprego vitalício, a pessoa busca o quê? Como o prof falou, novas fontes de renda para poder se manter, pagar as dívidas. E é a partir desse momento de crise em que novos modelos de negócio passam a surgir. Ou seja, aquela zona de conforto ela é quebrada e aí passa-se a elevar-se o nível de esforço para criar um novo modelo de negócio, para possuir uma nova fonte de renda e garantir a subsistência. Em muitas situações, essa quebra de contrato, né, esse contrato quebrado, ela se torna um dos principais propulsores para que novos negócios passem a surgir, fazendo com que esses novos negócios que surgiram tornem-se possivelmente um case de sucesso, beleza? Esse empreendedor que foi obrigado a operar por conta da quebra de contrato, tecnicamente ele tem a probabilidade de fazer com que o seu negócio cresça de forma exponencial, fazendo com que ele atinja, né, um nível de rentabilidade bem considerável. Além disso, a gente também tem o ponto da mudança de valores, que funciona da seguinte forma: a gente tem uma preferência por a independência a respeito da nossa segurança. Se eu fui demitido aqui no primeiro emprego, ou a minha empresa tem uma grande rotatividade de pessoas, a gente demite muitas pessoas, o que é que vai acontecer? Essas pessoas vão preferir ter uma independência maior sobre a sua segurança, ou seja, elas vão empreender, que é para garantir sempre a nova fonte de renda, porque esse contrato empresa privada, ele é instável, beleza? Então, de certa forma, essa mudança de valores faz com que os indivíduos e os colaboradores prefiram abrir o seu próprio negócio para deixar de trabalhar como empregados, tá? No regime CLT, vamos supor, para que assim eles consigam ter um nível maior de segurança sobre a permanência da renda que eles têm. E aqui
a gente traz aquela tão famosa frase que todo mundo fala: eu estaria bem melhor se trabalhasse para mim mesmo. E esse pensamento está cada vez mais comum dentro da empresa. No início de carreira, eu trabalhei como gestor de estoque de uma loja de departamento. Dentro dessa empresa no qual a gente trabalhava, a gente tinha o gerente de compras, a gente tinha o gerente comercial, a gente tinha o gerente geral. E aí esse pessoal, eles tinham uma função crucial dentro da organização. Esse aqui era o gerente comercial, né, que cuidava da questão das vendas, das negociações com os clientes. Esse aqui era o gerente geral. Deixa eu fazer aqui o desenhozinho de novo. Gerente comercial. Esse aqui era o gerente geral. E esse aqui era o gerente de compras. Gerente de compras. E aí o que acontece? Esses três indivíduos aqui possuem um conhecimento muito alto, né, dentro da empresa. Esse aqui cuidava das negociações, tinha todos os clientes à disposição dele. Esse daqui cuidava da parte financeira e da parte burocrática, atendimento ao cliente, receita, despesa. E esse cara aqui tinha o contato dos melhores fornecedores. E aí eles, obviamente, verificaram que o nosso patrão, ele tinha um índice de lucratividade bem alto, que crescia o tempo todo. E aí o que foi que essa galera pensou? Cara, por que a gente não sai daqui, forma uma sociedade e abre a nossa própria loja de departamento? E foi isso que aconteceu. Os funcionários perceberam uma mudança no valor e se sentiram mais seguros em abrir o próprio negócio. Ou seja, eles identificaram que eles estariam melhor se trabalhassem para si mesmos. E aí abriram uma sociedade, uma nova loja de departamento que se tornou concorrente da primeira empresa em que eles atuavam. Certinho? Então, somente para questão de exemplo, né, e contextualizar isso que eu disse para vocês. Por hoje, a gente fica nesse tópico. E aí, próxima semana, eu trago para vocês mais um diálogo como esse. Deixei aqui embaixo um vídeo também sobre a questão do empreendedorismo interno, né? O estudo de caso da empresa 3M, como que ela instalou essa cultura da inovação, que passaram a trazer novos produtos e serviços. Assistam essa videoconferência, ou melhor, essa videoaula. Assistam também o vídeo que eu deixei anexado para vocês no link logo abaixo. E em seguida respondam o fórum que eu vou deixar aqui disponível para vocês. Beleza? Um forte abraço e até a próxima.